lançamento de um livro. Na verdade, de um manual de boas práticas para terapias e atividades assistidas com os equinos. Fernando, eu queria te perguntar um pouco, né? Primeiro agradecer, né, de receber o Horse Talks aqui no lançamento do livro, um livro feito a 4 mãos e que fala não só das boas práticas, mas do bem-estar desse cavalo, né, que participa dessas terapias e dessas atividades, né? Me conta um pouco da onde que surgiu essa ideia e aonde que você entra no livro. Roberta, a ideia surge de a gente trazer luz, né, essa lacuna que existe do conhecimento sobre o cavalo utilizado nas terapias. O cavalo das terapias muitas vezes é visto como apenas um instrumento e não pode ser assim. Nas terapias a gente tem a pessoa, o paciente ali que está recebendo a terapia, que está recebendo todo o cuidado necessário para que tenha a vida dele melhorada. A gente tem um profissional que tem o bem-estar dele garantido também e a gente tem um cavalo muitas vezes como ferramenta. Não pode ser assim, o cavalo tem que ser mais um ente que tem que ter bem-estar garantido. A gente tem que ter um olhar adequado para isso. E para isso a gente precisa de conhecimento. A gente precisa produzir materiais, a gente precisa produzir conteúdos, né? E eles já existem basicamente, então aí entra a ideia do manual, de trazer para uma linguagem mais prática das pessoas que estão lidando com o cavalo, esse conhecimento sobre bem-estar. A tua formação em Direito, mas a tua pós é nessa área, conta um pouco pra gente. Sim, a minha pós está sendo feita na área de bem-estar animal, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, né? E eu tenho uma ligação bastante forte com o Núcleo de Bem-Estar de Equicultura, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E conta pra gente como que tem que ser esse tratamento com o cavalo, né? Que na verdade ele é muito além de uma ferramenta, né? Ele é a peça principal, né? O paciente precisa desse bem-estar com o cavalo, mas o cavalo precisa estar muito bem assistido, como você disse, para poder receber esse paciente, né? Com tranquilidade. Conta um pouco como que é esse movimento com o cavalo. Sim. Tudo já começa na seleção do cavalo, né? A gente precisa ter cavalo selecionado de acordo com características para aquilo que a gente vem fazer com ele depois, por serviço, por atividade que a gente vai desenvolver. Então tem que ter cuidado com a seleção, saber qual é a linhagem que esse cavalo tem, para que ele serve, para que ele foi selecionado, para que ele foi produzido. A gente tem que ter um olhar para o treinamento desse cavalo, a gente tem que ter um olhar para o profissional que vai lidar com esse cavalo, porque não é qualquer pessoa que pode trabalhar com o cavalo, ele tem que ter capacitação, ele tem que ter características, inclusive morais, para trabalhar com o cavalo. Não pode ser uma pessoa agressiva, e isso não é de hoje, né? Isso a gente sabe já da história. O Xenofonte, na Grécia Antiga, já tratava sobre isso. Dizer que pessoas irritadas, pessoas que não sabem se relacionar nem com pessoas, não podem trabalhar com animais. Então é esse olhar que a gente vem trazer também nesse manual. Eu queria agradecer, né, por você receber a nossa equipe do Horse Talks e parabenizar por um trabalho desse que a gente não conhecia ainda nesse nosso meio. Eu que agradeço a oportunidade, né, e a gente se coloca à disposição para dirimir qualquer dúvida e para produzir mais conhecimento nesse meio. Silas, obrigada por receber a nossa equipe, né? Você que é um dos autores do livro, conta pra gente da onde que surgiu a ideia de fazer esse livro de manual de boas práticas. Tá bom. Bom, Roberta, obrigado pela oportunidade, né? Ele surgiu assim, eu e o Bessa gostamos de ler, pesquisar, e aí nós vimos que tinha manual de boas práticas, por exemplo, para equicultura, manual de boas práticas para competições equestres, né? E nessa área de terapias e atividades assistidas com equinos não tinha nenhum guidelines, nenhum manual de boas práticas, né? E aí conversando com ele, que ele também é do cavalo, aí surgiu essa ideia de a gente fazer um específico para esse público, né? Até para desmistificar algumas ideias que a gente pensa assim, terapias com cavalos é algo tranquilo para o cavalo, é algo bem leve, o cavalo não é exigido fisicamente, né? Aí a gente começou a falar e deu início a esse projeto. E como que surgiu, né? Esses 4 autores do livro são autores da mesma área, como que vocês se uniram para escrever o Manual de Boas Práticas? Tá. Bom, começamos aí o BS, como eu já falei, e o BS está fazendo mestrado na Federal de Santa Catarina. E a professora dele, a professora que está orientando ele, é do núcleo de equicultura. Então ele falou assim, posso falar com a minha professora? Aí a professora dele gostou, e por fim veio a Júlia, porque somos, vamos dizer assim, 3 pessoas do cavalo, né? 2 cavaleiros, professor de equitação e uma veterinária, e a gente queria também ter esse olhar da terapia, né? De um terapeuta, a pessoa que está ali diretamente nas intervenções, aí veio a Júlia Policasto. Se você pudesse dar uma pincelada em algumas palavras do livro, né, para a gente poder chamar a atenção dos nossos telespectadores. Tá. Do que ele se trata, né, os capítulos, como que vocês dividiram o livro? Tá bom. Bom,
capítulos bem interessantes, assim, que acho que são os highlights do livro, são métodos de treinamento. Porque muita gente fala assim, como é que eu treino o cavalo? Alívio e pressão. Essa é uma face dos métodos de treinamento, né? E hoje a FEI bate muito em treinamento, bate muito em bem-estar. Então a gente traz, assim, aspectos científicos e técnicos. Esse é um ponto dos métodos de treinamento. Outro ponto também que está assim, sendo bem discutido é a relação peso do cavaleiro e cavalo. Qual que é o limite? Como é que eu faço essa conta, né? Outras partes legais do livro são as lições de casa. Então a gente quer que o manual seja aplicável desde o tratador até o PhD. Então todo capítulo tem uma lição de casa. Por exemplo, como que eu escolho minha embocadura? Aí tem lá passo a passo. Faz isso, depois disso. Como que eu escolho uma cela? Mesma coisa, lição de casa. Isso, né? Então é um livro assim com muita foto, muita imagem e totalmente aplicável. Até a professora brincou com a gente, né? Fala que é o bem-estar nas terapias de atividades assistidas com equino, mas se você tirar a terapia de atividades, você pode pôr no polo, no salto, em qualquer modalidade, no passeio, no turismo equestre, qualquer contexto. Eu queria te agradecer, né, em nome da Federação Paulista de Hipismo e do Horse Talks, né, não só pela entrevista de hoje, por nos receber hoje nesse coquetel de lançamento, mas por você deixar um legado para o nosso esporte. Sim, eu que agradeço, parabenizo a Federação, né, eu sou um dos que assistem lá, não vejo a hora de sair um episódio novo, sempre assisto, vi o vídeo do Thiago, vi lá o último que é das cirurgias, né, e parabenizo você, a Federação, uma iniciativa, assim, maravilhosa, a gente sempre vê lá os vídeos da FEI, né, e acho que tinha um anseio da gente ver também algo aqui em São Paulo e o Horse Talks cumpre com excelência esse papel. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, valeu. Júlia, obrigada por nos receber, né? Já conversamos com Bessa, já conversei com Silas e agora chegou a sua vez, que é da área da terapia ocupacional, né? Eu queria saber a diferença, né, entre terapia e atividades praticadas com equinos. Bom, então, esse termo, né, essa definição, terapias e atividades assistidas com equinos, na verdade é um termo internacional que a gente traduziu para o português, né, que é Equine Assisted Activities and Therapies, e é um termo de conhecimento internacional. Então, se eu falar de terapia assistida com equinos aqui no Brasil e usar o mesmo termo no Japão, na Europa, Estados Unidos, Canadá, as pessoas vão saber o que eu estou falando, porque a gente fala a mesma língua, né? Então, a gente tem dois nichos aí, que são as terapias e as atividades. As terapias, a gente entende que são os tratamentos na área da saúde com o cavalo. Então, a gente tem a hipoterapia, que é a reabilitação neurológica com a participação do cavalo, onde a gente tem a montaria, onde o movimento, o caminhar ao passo do cavalo é importante para o tratamento das pessoas. E a gente tem a psicoterapia assistida com equinos, que faz parte dessa área das terapias, tá? E aí a gente tem o outro nicho, que são as atividades assistidas com equinos, que não são considerados tratamentos na área da saúde. Ajuda no desenvolvimento humano, mas não são considerados tratamento. Então a gente tem volteio interativo, equitação adaptada, atrelagem adaptada, a gente tem outras modalidades de equitação lúdica, de atividades para o desenvolvimento do ser humano, mas que não são consideradas tratamento na área da saúde. E esse livro, né, ele foi escrito especialmente nessa área, porque é uma área específica, né? A gente entende que o livro ele beneficia quem quer aprender sobre o bem-estar, né? As práticas para o bem-estar do cavalo de uma forma ampla, mas a gente entende que dentro dessa área das terapias e atividades assistidas com equinos, a gente tem algumas peculiaridades. A gente tem o uso de equipamentos diferentes, um treinamento diferenciado para o animal que vai participar dessas atividades, dessas terapias. A gente tem questões como, por exemplo, faz montaria dupla ou não faz? Isso afeta o bem-estar do cavalo ou não afeta? De que forma eu devo treinar esse cavalo? Que material que eu uso? Que habilidades esse cavalo precisa ter para ele participar de uma terapia? Pode ser qualquer cavalo? Não pode? Tem uma morfologia específica? Tem um comportamento que é desejado? Então a gente colocou, né, a gente agregou aí diversas áreas, né, equitação, medicina veterinária, a área das terapias, eu sou terapeuta, né?
de diversas áreas para compor esse material, que é uma leitura que pode ser feita por qualquer apaixonado por cavalo, que trabalhe com cavalo, mas que tem elementos aí que são específicos dessa área para ajudar no crescimento aqui no Brasil, os profissionais que querem trabalhar e se envolver nessa área. Eu queria te agradecer, né, e parabenizar pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolveram. Obrigada, querida. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês curtam esse vídeo aí. Então o Horse Talk se despede de hoje com essa dica de leitura do Manual de Boas Práticas para o Bem-Estar do Cavalo, com as terapias e atividades assistidas com os equinos.